Olha, existem umas forças ocultas que podem sim estar bloqueando o nosso crescimento e o nosso sucesso. A gente está falando de hábitos que parecem totalmente inofensivos, sabe? Mas que na verdade funcionam como verdadeiros venenos silenciosos. Vamos descobrir juntos quais são. Sabe aquela sensação frustrante de que os planos não saem do lugar? De que, poxa, por mais que a gente se esforce, parece que tem algo travando o progresso? Então, talvez a resposta não esteja lá fora. A ideia central por trás disso aqui é chocante de tão direta. Muitas vezes, a fonte dos nossos maiores contratempos são as nossas próprias palavras. É isso mesmo. O que a gente fala e o que a gente deixa de falar tem um poder que, nossa, é imenso. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Para a gente começar a entender, existe um princípio fundamental que sustenta toda essa ideia. A de que o silêncio, na verdade, é uma ferramenta poderosíssima para a realização. E olha, isso não é só teoria, não. O famoso pesquisador Napoleon Hill, depois de entrevistar centenas de pessoas milionárias, identificou um padrão muito claro. Todas elas tinham em comum o fato de que entendiam instintivamente o poder do que é mantido em segredo. É o que podemos chamar de a lei do sigilo. E calma, não se trata de esconder as coisas de um jeito ruim, negativo. Pelo contrário, é sobre proteger algo que ainda está nascendo, que ainda é frágil. Pense numa incubadora, sabe? Uma incubadora para ideias e ambições. Beleza. Então, como é que a gente aplica isso no nosso futuro? Bom, o primeiro desses venenos silenciosos tem tudo a ver com as nossas ambições, com aquilo que a gente sonha em construir. Olha só o contraste. De um lado, quando a gente fala sobre os planos, a gente acaba dispersando a energia que precisa para executar o plano. Do outro lado, quando se trabalha em silêncio, essa energia se concentra e cria um impulso de verdade. Fora que, expor os planos abre a porta para inveja e até para sabotagem, muitas vezes disfarçada daquela preocupação de amigos, sabe como é? E essa metáfora aqui é perfeita, resume tudo. É como se o nosso plano fosse uma fogueirinha. Cada vez que a gente fala sobre ele para alguém, é como se a gente jogasse uma gota d'água. Uma gota aqui, outra ali, e no final, a fogueira se apaga. E tem uma explicação psicológica para isso, sabia? É que, ao receber validação dos outros por algo que ainda nem foi concluído, o cérebro recebe uma dose de dopamina, o hormônio da recompensa. Ele é meio que enganado, sente que o trabalho já está feito. E aí, a motivação para ralar de verdade, para fazer o trabalho pesado, simplesmente diminui. E essa lógica toda não vale só para o futuro, não. Ela se aplica perfeitamente ao nosso presente. Existem algumas áreas bem sensíveis da nossa vida de agora que também precisam, e muito, dessa proteção. Relacionamento, por exemplo. Falar sobre relacionamento é uma armadilha, não importa o lado. Se a gente falar bem, atrai inveja, atrai aquela pressão para manter uma imagem perfeita que nem existe. Se a gente fala mal, trai a confiança da outra pessoa, reforça o que é negativo e transforma a intimidade em novela para os outros. Nos dois cenários, quem perde é o relacionamento. A intimidade precisa de um espaço protegido para prosperar. Quando ela é exposta às opiniões, aos julgamentos e às energias do mundo, ela simplesmente não sobrevive. É como aquele fogo sagrado. Exposto ao vento, ele se apaga. Isso vale para outras informações pessoais também. É sempre um cenário de perda. Se a gente fala que ganha muito, o que acontece? Atrai inveja e pedidos. Se a gente fala que ganha pouco, a gente mesmo se coloca numa caixinha de escassez. E reclamar dos problemas, pior ainda. Isso só programa a nossa mente para achar mais problemas e atrai um monte de conselho ruim, baseado no medo dos outros. E agora a gente chega na base de tudo isso, na fundação de tudo, a nossa integridade. E como as palavras que a gente escolhe usar podem construir ou simplesmente destruir nosso caráter. Falar mal dos outros pode parecer uma coisinha boba, mas na verdade é um ato de autossabotagem. Primeiro, drena uma energia absurda. Segundo, desvia o foco do que realmente importa, que é o nosso próprio crescimento. E o mais curioso é que, de alguma forma, a gente acaba atraindo para a nossa vida exatamente as características que a gente tanto critica nos outros. E com isso, a gente chega no último veneno: trair a confiança. A capacidade de guardar um segredo é, na verdade, um teste de integridade. Se uma pessoa não consegue guardar uma coisa pequena, uma confidência, como ela pode esperar que a vida confie a ela responsabilidades maiores? Tratar a vulnerabilidade do outro com respeito é fundamental. Tá, e agora? Como é que a gente transforma tudo isso em ação? O caminho, como já deu para perceber, é dominar o poder do silêncio. Então, o ponto crucial é este. O poder de verdade não está em falar, está em fazer. O processo é refletir, encontrar soluções internamente, agir com decisão e, finalmente, deixar os resultados falarem por si.
Eles são a prova irrefutável que não precisa de anúncio. E fica aqui uma reflexão para a gente terminar. O que será que dá para construir quando toda aquela energia que hoje a gente gasta falando é redirecionada para a ação? Pense nisso. A resposta pode ser muito, mas muito surpreendente.